a imagem, quando nós estamos conversando sobre educação, e os temas emergentes em educação, e temas controvertidos em educação, e tudo isso que estão nos perguntando, e nós tentando responder alguma coisa, ou às vezes até simplesmente espelhando o problema, ou tentando trabalhar um pouco melhor a construção das perguntas, né? E a imagem é de um abismo, né? É como se a gente estivesse num lugar e olhasse um lugar do outro lado e entre um lugar e outro há um abismo. Poderia também chamar um vão, né? No fundo, a expressão que vem espontaneamente é o abismo do vão. Aí surgem uma série de associações, né? A primeira é que a tendência de olhar um abismo, um vão que é um abismo, é que isso é muito ruim, muito perigoso. Será que eu vou conseguir pular daqui para lá? Será que é muito fundo se eu cair? Será que eu vou ter que descer e subir do outro lado? Eu não consigo fazer uma ponte, eu não consigo dar um salto. Mas eu também sou obrigado a admitir que pode ser bom, né? Que talvez no fundo do abismo tenha coisas excelentes, né? Que ele vai significar um caminho, uma descoberta, né? É como se a gente olhasse para esse vão e dissesse que ele é vazio, né? Tem o abismo, mas o abismo não é vazio. E essa figura, que num certo sentido é um símbolo, uma metáfora, ela surge muito associada aos temas emergentes e alguns controvertidos em educação, que são temas ligados à violência, ligados ao vínculo, ligados à construção de relações, ligados ao tema das emoções na infância, ligados aos temas que são próprios da vida e que a escola não consegue colocar dentro da escola. Quer dizer, a discussão de que a vida não entra na escola. Existe quase uma percepção unânime na sociedade que investir em educação, investir nas crianças, pode significar a virada, não é? Mas que escola é essa que nós estamos tentando produzir, né? Quer dizer, certamente, né, a gente precisa de uma escola que seja diferente, que aposte nessa potência das crianças, né? Não na produção de modelos que vão produzir mais dominação, mais sofrimento e mais violência. Um educador, um dono de escola privada, ou um gestor educacional, um gestor escolar, fala, bom, Bolonha, mas afinal tem um monte de coisa pronta, né? Tem uma tradição, tem um monte de coisa construída, os pais também não querem uma modificação tão grande. Se você propõe uma escola que vai falar de emoções, de liberdade, de relações não violentas, se você propõe uma escola que vai valorizar o vínculo, o afeto, a investigação por conta própria, o aluno escolher o seu próprio currículo, baseado na curiosidade, né? Também apavora, também assusta. Porque diz, poxa, tem uma coisa pronta que vem vindo, eu não vou apostar a vida do meu filho ou do meu aluno numa coisa que eu não sei o que é, né? E nessa hora eu penso no medo e na ilusão, né? O medo de pular o abismo ou descer lá embaixo, subir do outro lado, ou construir uma ponte, e a ilusão de que se eu não fizer nada, eu estou melhor do que se eu fizer. Fazendo uma primeira aposta, eu não acredito nisso. Eu acho que não fazer nada diante disso é muito mais perigoso do que tentar fazer.
Não apostar é a pior aposta. Não decidir é a pior decisão. Nós estamos falando de 3 apostas. Apostar no hífen, ou seja, apostar no vínculo. Apostar no outro, como um verdadeiro valor. E apostar na atenção. Portanto, atenção ao vínculo com o outro. Eu apostaria que o centro da educação é a pessoa. Tá? As necessidades da pessoa. E deslocaria o esforço, o investimento no sentido de reconhecer essa necessidade e tentar que essa potencialidade, esses recursos, os talentos, as vocações dos alunos pudessem emergir. Tá? Numa relação dialética, num campo eventualmente até de tensão e conflito, mas também de diálogo, de conversação entre as pessoas, né? Tá. Então aí se afirma a alteridade, a diversidade, o espaço da experimentação, da descoberta. Pensaria numa intervenção criativa entre o tempo, como é que esse tempo pode ser diferente para cada pessoa e nos seus grupos, como é que o lugar poderia ser diferente, fisicamente diferente, como não ficar se olhando para a nuca do outro, ou com toda a atenção dirigida para um lugar só, e como essa dinâmica entre as pessoas podia ser, por exemplo, como um software colaborativo em que não há o centro da produção, há uma evolução meio em espiral, assim, não se volta para o mesmo lugar, se volta um degrau acima o tempo inteiro e não há quase que a autoria é coletiva entre as pessoas. Sintetizando, se eu pudesse apostar e falar, olha, uma coisa é ensinar comportamentos, que, aliás, nisso a escola vem vindo aí tradicionalmente, quer dizer, ensinar o que você tem que fazer, né? Outra coisa é ensinar a falar. Então, como é que você tem que falar, que já é precário, porque o aluno, na verdade, mais responde do que fala, né? Depois melhorou um pouco isso, que as escolas, pelo menos algumas, têm uma preocupação de ensinar o menino a se expressar e tal, né? Mas, em geral, essa expressão é escrita, não é oral, né? Que tem a ver com timidez, inibição, todos esses treinamentos, né? Essas aprendizagens. A outra coisa é ensinar a pensar, que aí você já está falando de uma coisa mais interna. E a outra é ensinar, trocar experiências no mundo dos afetos, do sentimento, né? E fundamentalmente a ser, né? Que é um pouco essa discussão aí mais ontológica, existencial. Então, se falar fazer, falar, pensar, sentir e ser, se você pegar 5 aspectos, a escola é focada, muito focada em fazer uma coisa que é responder pergunta, né? Assim, responda a pergunta corretamente, né? Aí tem o paradigma do vestibular e tal. Então, eu acho que apostas que poderiam ser feitas e estão ao alcance do gestor implementar, ele precisa se interessar por isso, existem. Nós estamos falando disso aqui, né? Agora, tem que ter coragem, tem que ter um certo desprendimento, tem que desenvolver uma maneira de falar isso com os pais, com a sociedade. Se houvesse uma espécie de deslocamento da figura central
do professor como detentor de conhecimento, ou do próprio conteúdo, tirando essa memória, ele é aquela figura que é capaz de falar de cor várias coisas, ou ensinar os alunos a memorizar determinado teu valor, estaria colocado na capacidade de lembrar desses conteúdos e tal. E houvesse uma espécie de deslocamento para o hífen como a construção de relações, mas relações de quê? Não só relações humanas, não é só uma habilidade socio-relacional. Estou falando de uma construção de relação com o conhecimento, relação entre conhecimentos. Se o professor fosse uma espécie de facilitador, não só o professor, o pai, a mãe, enfim, facilitadores da construção e do trânsito, de repertório diferente que ele tem. Então, o hífen serviria aqui como uma espécie de ponte entre o que eu quero construir de relação. Relação comigo mesmo, com o meu corpo, relação com o conhecimento, relação com o outro, com o colega, relação com o professor, com hierarquias que a gente vai ter que lidar na vida, com processos, procedimentos que a gente tem que realizar. Talvez se aproxime uma época, que é para lá do abismo do vão, da memória nas máquinas e a inteligência nos homens. Então a memória sai dos humanos e vai para as máquinas. E o registro está lá. Ou seja, isso já é uma mudança fundamental, muito profunda na questão da memorização como aprendizagem, né? A memória está na máquina. E a inteligência nos homens, porque eles vão processar esses dados e o problema todo passa a ser a capacidade de processar, tanto coletivamente quanto, como você trouxe, focado na pessoa, né? E aí a pergunta que nasce é qual inteligência nos homens, se é que a memória vai para as máquinas. E quando eu falo memória nas máquinas, eu estou me referindo assim, ele assiste o vídeo em casa, então ele tem lá um programa sobre biologia, história, o que for, e vem para a escola para discutir, vem para a escola para realmente elaborar aquele conteúdo, né? Mas não para ganhar aquele conteúdo e memorizar dentro dele, né? E também com relação a outras tecnologias que ele pode usar. A pergunta que nasce é qual inteligência ficaria, então? E eu vejo duas. Uma é a inteligência, que vocês já citaram diversas vezes, relacional. Quer dizer, a capacidade de construir relações e criar em grupo. Ser capaz de criar em grupo. Sinergia, né? E a sinergia vista como uma estética, né? A beleza de se construir junto. Tá? E a outra é ética, é filosofia moral. Quer dizer, é discutir sobre o significado. O significado da vida, o significado da relação, esse tipo de coisa. É claro que quando a gente fala isso, você fala, puxa, mas vem cá, você está atacando uma estrutura que aí está pronta, cristalizada, confirmada, porque ela é um absurdo propor alguma coisa fora disso. Então, a primeira colocação que eu faço, quero ouvir, eu não acho absolutamente isso. Eu não acho. Eu acho que a gente precisa de um líder, de alguns protagonistas, que consigam chegar e dizer, olha, eu vou escolher uma coisa. E essa coisa que eu vou escolher é a inteligência socio-relacional, investir nas relações, na construção coletiva, coordenada por um profissional, que é o professor. Com a memória nas máquinas, não é mais memorizar não é mais uma virtude, né? E a inteligência é a elaboração disso, e um vai ensinando o outro a fazer essas elaborações, e dentro disso você vai ter outras virtudes. Apostemos em tecnologia para pôr a memória na máquina e trabalhar outros aspectos. Não tenhamos medo dos sentimentos e das relações, que é uma coisa que a escola teme, e enfrentar o grande problema que é formar esse professor. O que é uma boa formação, né? Eu acho pelo contrário, né? Na verdade, como em todas as esferas da sociedade, essa questão da dominação, né?
da formatação, do poder, ela se coloca, então isso nunca termina, essa luta. Parece assim, o tempo inteiro você tem que conquistar um espaço de liberdade. No seu trabalho, na sua família, nas suas relações sociais. Não existe nada de graça, assim, né? Não existe, eu acho, nenhum pedaço de terra e nem de subjetividade que você não tenha que lutar por ele, que você tenha que conquistar. Assim, é essa a visão que eu tenho hoje. Uma educação que tivesse dado certo, vamos dizer assim, aquela que funcionou, inclui a noção de que você forma um sujeito livre e consciente para fazer as suas próprias escolhas, seja coincidindo com o seu ser ou não coincidindo com ele, mas uma coisa é certa, não atendendo à expectativa que recai sobre ele de adaptação ao mundo. Que é a opressão. Ele pode escolher não se adaptar e criar um outro caminho. Essa educação provavelmente teria sido uma educação libertadora para ele. Mas se ele ou não tiver a consciência, então nem souber fazer essa escolha, ou ele tiver a consciência, mas não for livre para fazer as escolhas, é uma educação que não funcionou. Ela teria dado certo se ela permitiu o cara ser quem ele é. Mas se ela desviou da rota, ou não deu as ferramentas necessárias na caixa de ferramentas dele, para ele vir a ser quem é, ou continuar mudando ao longo da vida, errou. Ela não foi. Revisitemos as bases da relação educacional, fugindo um pouco das obrigações escolares. Ah, mas a questão escolar tem que ser cumprida, etc. Sim, até porque nós também estamos oprimidos pelo próprio sistema. Se nós não conseguimos nos libertar do sistema que nós vamos criando, quer dizer, o tal labirinto que nós construímos para ficar preso dentro dele, que dirá libertar as crianças e os jovens numa nova visão de educação? A educação que nós estamos tentando propor aqui com provocações é uma educação que diz, olha, eu não vou te ajudar provavelmente a se conformar ou entrar no formato, né, de algo na vida que os outros estão falando para você. Mas eu vou te ajudar muito a achar o teu caminho, a achar onde você vai poder realmente ser o seu ser. As abstrações, as grandes abstrações com grandes provocações, sempre colocam um dilema, né? E o dilema é dizer, puxa, eu como espectador disso, né, se eu me colocasse no lugar de quem está ouvindo, tenho grande dificuldade de pegar esses conceitos e trazê-los numa questão prática, né, de aplicá-los num projeto. Mas esse é justamente o nosso propósito, né? A gente quis desafiar isso, né? Por quê? Porque caso a gente tivesse optado por ir direto ao propósito, ao projeto, etc., nós teríamos feito um outro tipo de trabalho e talvez a contribuição fosse de outra natureza. Então a ideia é justamente a gente falar de provocações muito abstratas, de entrar em reflexões que tendem mais à filosofia, né, do que propriamente à ciência, à aplicação prática e tal, e espero que isso possa contribuir. É isso. Acho que com isso tem o material inteiro. E com essa última fala garante essa história de estar livre. Foi bom fazer. Né? Tá bom. Beleza. Agora vocês é que sabem aí. Acabou? Acabou? Meninas e meninos. Cortamos então.